Bem pessoal, hoje estou aqui para vos dar a minha análise do Amazfit GTR Cambit que me enviou recentemente e para vos falar porque é que este smartwatch se tornou um dos meus favoritos dentro da gama Amazfit. Eu já analisei quase todos os smartwatches desta gama da Amazfit, comecei no Pace, passei pelo Stratos, já analisei o Bip, o Verge e a maior parte destes smartwatches eram smartwatches com um aspecto muito desportivo. E este Amazfit GTR efetivamente passou aqui a ser um smartwatch. Eu acho que é o primeiro smartwatch da Amazfit que eu consigo dizer que é um smartwatch que não é tão direcionado para o desporto no sentido de design. Ou seja, a Xiaomi apresenta-nos aqui um smartwatch que é bastante interessante para nós utilizarmos no nosso dia-a-dia e não parecer que estamos sempre com um smartwatch desportivo. É claro que se formos ver do ponto de vista de comparação com outros Amazfit, em termos de software e características as coisas não mudam muito. Aqui o maior ponto de venda deste smartwatch é sem dúvida o design e o ecrã. Em termos de características estamos aqui a olhar para um smartwatch que tem uma bateria que dura cerca de 15 dias em uma atualização normal, tem GPS e tem um ecrã bastante generoso e com umas cores muito boas. E além disso tem um design muito premium, muito sóbrio, que eu acho que se destaca comparativamente com os Amazfit anterior que vocês viram da Xiaomi. Se formos falar aqui do ponto de vista de software, ele é praticamente igual aos anteriores, ou seja, temos o GPS, temos então possibilidade de fazer o tracking dos passos que damos durante o dia, conseguimos receber notificações, conseguimos receber chamadas, não temos então microfone nem coluna incluído neste smartwatch, o que faz com que ele seja apropriado para mergulho, por exemplo, e não tenha só certificação IP67, mas tem certificação para 5 atmosferas. Depois, em relação ao software, aqui a única referência que eu tenho a dizer é que ele para já ainda não está em português. Já existe em português do Brasil, mas vocês têm que mudar o vosso smartphone para português do Brasil também. Se tiverem o vosso smartphone em português, ele fica em inglês. Recebem as notificações que conseguem configurar pelo vosso smartphone. Também não conseguem responder a mensagens nem nada disso, só conseguem ver. O único input que vocês conseguem fazer é quando recebem uma chamada, podem cancelar. Em relação à interface, tem dois botões. Um botão para ativar então a questão do GPS, em que vocês depois vão escolher a atividade que vão fazer com o GPS, e o outro botão então para fazermos a navegação para trás. Depois podemos navegar no smartphone através do toque sem nenhum problema. Em relação à customização, vocês podem escolher diferentes skins. Nesse ponto eu acho que vocês podem sempre escolher para ficar mais a vosso gosto. Também em relação ao ecrã, tem a opção de ficar desligado quando vocês andam com o pulso para baixo e só ligar quando vocês colocam o pulso para cima, ou tem a possibilidade de ficar com o ecrã no modo do standby, em que vos mostra sempre as horas quando não estão com o pulso virado para vocês e só ativa realmente quando vocês viram o pulso. O que vai acontecer é claro que vai gastar mais bateria do que seria de esperar se estiverem sempre com o ecrã ligado. Em relação à aplicação, em relação à utilização, é praticamente igual aos outros Amazfit que vocês já conhecem. A Xiaomi aqui realmente apostou mesmo no design e no ecrã. O ecrã é dos melhores que eu já vi num smartwatch deste género. Temos um ecrã bastante generoso. Esta é a versão então de 47mm com liga de alumínio. Existe também a versão em aço inox. Se vocês preferirem um smartwatch mais robusto, é claro que também fica um bocado mais caro. Depois a vantagem deste smartwatch é que para todos os efeitos vocês podem trocar a pulseira por uma pulseira normal, portanto podem escolher depois uma pulseira mais esportiva ou então ainda uma pulseira mais clássica, não precisa ser uma pulseira feita especificamente para a Amazfit. Em relação à duração da bateria, também com uma utilização normal, quase que só receber notificações, vai-vos durar mais de 15 dias sem nenhum problema. Se utilizarem com GPS, aí é que a bateria pode durar menos. Eu na minha utilização não utilizei tanto o GPS, porque não sou uma pessoa que faz muito desporto, utilizo mais para receber notificações, para estar atento ao que vai acontecendo no smartphone e dessa forma não preciso ir sempre ao smartphone e consigo ver pelo smartwatch. Depois aqui os aspectos que eu acho que são mais ou menos iguais aos outros. Temos então aqui o sensor para batimentos cardíacos, eu acho que é suficiente para uma pessoa que não esteja muito dedicada a desporto. Se for uma pessoa mais dedicada a desporto, pode não ser tão fiável. E também falando virado mais para o desporto, aqui o único aspecto que eu achei mais negativo neste smartwatch, que não foi tão perfeito como por exemplo o Stratos que vi anteriormente, é em relação ao GPS. Notei que o GPS demora sempre um bocado mais tempo a apanhar o sinal e por vezes não é o mais fiável, e quando nós vamos ver o track da corrida que fizemos ou do passeio que fizemos, vamos ver que por vezes tem desvios e que não representa fiavelmente o trajeto que nós fizemos. Nesse caso, o que eu tenho a dizer em relação a este smartwatch
é que não será um smartwatch para quem quer um smartwatch mesmo mais dedicado para desporto, para quem quer alguma coisa mais fiável para desporto, mas sim para alguém que faz desporto casualmente e às vezes vai utilizar o GPS, e o que se preocupa mais acaba por ser aqui com o display, com o design do smartwatch e, claro, com a possibilidade de configurar as notificações que prefere receber e ter uma forma muito fácil de receber notificações, e além disso ter aqui uma bateria que dura imenso. A bateria neste smartwatch é um espetáculo, tendo em conta muitos smartwatches que vocês veem aí no mercado. Agora, não nos podemos esquecer é que ainda não é o Wear OS, é o sistema da Xiaomi, não é tão evoluído ainda como o Wear OS, em que vocês podem instalar outras aplicações. Mas pronto pessoal, de uma forma geral é isto que eu tenho a dizer em relação ao smartwatch. Aqui o que me convenceu imenso foi o design, foi a duração da bateria e foi a questão do ecrã ser dos melhores ecrãs que vocês encontram num Amazfit, comparativamente, claro, com os que estão para trás. Aqui uma alternativa ao Amazfit GTR pode ser o GTS, mas pronto pessoal, lá está, assim tudo dito, é uma compra muito interessante se vocês procuram aqui um smartwatch com as características todas da Xiaomi, que seja mais indicado então pelo design, pela duração da bateria, pelas notificações e pelo ecrã. Não tão indicado se vocês querem um smartwatch para desporto, porque o GPS foi aqui realmente o fator mais negativo que eu encontrei neste smartwatch. Se calhar até podem existir aqui atualizações que venham a corrigir isto e que o GPS passe a ser mais fiável. Em relação ao GPS, aqui a referência que eu tenho é que ele é mais semelhante, por exemplo, ao GPS do Amazfit Bip, que também o Amazfit Bip não era dos melhores GPS dentro da gama do Amazfit. Mas pronto pessoal, é aqui a minha análise, é aqui a minha opinião, fiquei convencido. É aqui um smartwatch que eu vou utilizar várias vezes sem nenhum problema. Eu gosto bastante de design, gosto das funcionalidades e dessa forma não tenho assim muito mais a acrescentar. Já sabem, se tiverem alguma questão ou alguma dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo.